Opa, olá, eu continuo me chamando Joelcio, sou casado com a Elisângela, temos duas lindas meninas, a Estéia e a Heloísa, já estamos aqui na IBC há 14 anos, e louvado seja Deus por essa comunidade que tem nos proporcionado um ambiente saudável, equilibrado, ao ponto de poder nos dar a oportunidade de desenvolver os nossos dons, talentos. Isso é muito bom. Então não perca, se você tem algum ambiente, se você identifica algum dom, algum talento, fique atento aí aos portas abertas, né? Você é alguém que é relevante para esta comunidade. Mas eu estava ali sentado e quando eu vi aqui o testemunho da Lilian, a esposa do Erivan, eu fiquei, nossa, cara, como Deus é maravilhoso. E domingo passado o pastor Armando falou sobre a questão de se conectar com Deus. E aí você vê, talvez no momento de mais dificuldade da vida dela, em um momento tão difícil, né? Ali no vale, né? Onde ninguém ao redor, ela resolve se conectar com o Senhor através da oração. E aí Deus se faz presente e opera em nosso meio. Nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que crer que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás é o mesmo Deus de hoje, capaz de operar nas nossas histórias, mudar as nossas realidades. Então, creia nesse Deus. E hoje, falando em resoluções, nós vamos falar um pouquinho sobre navegar, mas navegar por onde e em quê, né? Não é navegar pela internet, por favor, não vamos aqui dar uma aula de como você encontrar sites, isso, aquilo mais, não. O que nós queremos é tentar compartilhar com você a ideia de você navegar por essas palavras aqui, por essa escritura que Deus, de uma forma tão amorosa, tão misericordiosa, durante a história da humanidade, trouxe essa revelação para que eu e você pudéssemos nos conectar com o Senhor. E que perdidos estávamos e através da pessoa de Cristo fomos encontrados em seu amor e sua misericórdia. Então isso é muito gratificante. E como bons cristãos, precisamos sim aprender a navegar nessa palavra. Precisamos aprender a manuseá-la, né? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, você tem que ser um obreiro que se apresente aprovado diante de Deus, que maneje bem a sua palavra, que você possa estar tão cheio de sua palavra, que você possa falar a hora e a fora de hora, quando for requisitado. Então é muito importante a gente poder aprender a navegar sobre essas escrituras. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, verso 16. Alguns abram a Bíblia, outros acessem a sua Bíblia, né? E eu quero convidar você a ficar um pouquinho de pé, só para a gente poder sair um pouquinho aí dessa posição, para o sangue circular, e aí a gente passar um período sentado aí, mas de uma forma um pouquinho mais confortável, tá bom? Então, Colossenses capítulo 3, Paulo está escrevendo ali a igreja de Colossos, e ele faz ele fala sobre algumas questões doutrinárias, mas ele também fala sobre algo muito importante sobre a palavra de Deus. E em Colossenses capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos repetir junto? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como nós deveríamos fazer isso? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque se estamos hoje aqui é porque mais uma vez as Tuas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado por ser esse Deus, ó Pai, não de longe, mas esse Deus de perto, Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado porque Tu és um Deus que realmente opera milagres na nossa vida. E um dos milagres somos nós mesmos, ó Deus, resgatados das trevas para a luz do Filho do Teu amor. Abençoa nessa manhã, que a Tua palavra venha falar fortemente aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando nós falamos de navegar pela palavra de Deus, existe um grande desafio nesse meio. É a leitura.
E nós temos muito hábito, nós falamos muito que o nosso país, ele é um país onde a cultura da leitura ela não é motivada, ela não é estimulada, e por conta disso muitas pessoas acabam deixando a leitura de lado. E eu estava fazendo algumas pesquisas, né? E a 5ª edição do estudo Retratos da Leitura do Brasil, ele apresenta um determinado dado que ele diz que 52% do nosso país, ou seja, dos brasileiros, possuem um hábito de leitura. Mas logo em seguida, na mesma pesquisa, ele traz um resultado bem interessante. Ele diz que 4,6 milhões de pessoas também abandonaram a leitura. E ao abandonar a leitura, pode ter aí N motivos, N situações pelas quais essas pessoas abandonaram esse hábito ou essa cultura de ler, né? E um dos motivos pode ser aí a falta de estímulos, as questões sociais, políticas, enfim. Pode ter aí N situações, né? Mas um outro fator interessante que essa pesquisa também apresentou é que a maioria dos brasileiros, eles têm a tendência, eles estão muito mais tendenciosos às mídias, né? A questão dos arquivos digitais, pela facilidade. A gente manusear a Bíblia, abra aí em Macabeus, aí já fui lá para a Bíblia católica, né? Olha aí, rapaz. Abra aí em Abacuque, né? Talvez um livro que pouco você esteja lendo, ou passe por ele, né? E aí você fica folheando. Numa Bíblia digital, não. Você dá um clique, mostra todos os livros em ordem alfabética, você vai lá na letrinha H, clica ali no livro e pronto, você abriu o livro. Então, muitas vezes essas facilidades atraem um brasileiro para essa cultura digital, né? E talvez por isso, hoje a gente talvez veja poucas pessoas carregando esse livro. Eu não sei quanto a você, mas nos anos 80, facilmente você conheceria um crente, né? Porque andava com um livrinho preto na mão, aí todo mundo, ó, lá vai o crente, ó. Porque fazia gosto andar com a Bíblia. Hoje não sabemos se você anda ou não com a Bíblia, mas a verdade é que a Bíblia também pode estar na palma da sua mão, no seu celular, no seu smartphone, né? Mas o certo é que, apesar de estar lá no seu smartphone, existem vários outros ícones ao redor que concorrem com o ícone da Bíblia. Ao você olhar para a Bíblia, ao seu lado tem um WhatsApp. Olhando para o outro lado tem um Instagram. Olhando um pouco mais acima tem um Facebook. Olhando um pouco mais abaixo tem um ícone do seu e-mail. E tudo isso concorre com a atenção desse aplicativo. Então, de alguma forma, precisamos, como cristão, resgatar algumas culturas, algumas práticas, porque isso são seguros, traz segurança para mim e para você. E talvez esse livro possa ser bem atraente quando você carrega ele em suas mãos, porque não existe nada concorrendo com ele. Você olha para sua mão e só existe ele, diferentemente da Bíblia digital. Mas isso pode ser uma solução para resgatar as pessoas a essa cultura de leitura, né? Os livros digitais, os audiolivros e a Bíblia digital podem ser soluções para a gente conseguir desenvolver essa cultura de leitura, né? Mas como ler mais? Como fazer alguém ler mais? Como tornar a leitura em um hábito? Isso só é possível através do exercício da leitura. Não existe outro meio. Se você quer ler mais, você vai ter que encarar as dificuldades, os obstáculos de se construir esse hábito. Não se constrói esse hábito meditando, não. Se constrói o hábito folheando, olhando para o texto, lendo, mexendo, movendo os olhos, falando, lendo ali o que está escrito, né? Então, a resposta é simples, né? Como é que a gente pode fazer isso, se tornar um hábito e fazer as pessoas lerem mais? A gente tem que criar um ambiente que estimule, que faça você se direcionar para a leitura, abrir a palavra. E aí, nesse ano de 2023, não que isso não estivesse acontecendo aqui na IBC, já faz um bom tempo que vários homens, mulheres têm montado grupos de leitura bíblicas para, ao redor da palavra, poderem compartilhar a sua fé, poderem ali aplicar o mapa, que é uma das ferramentas, uma das metodologias
que nós temos usado aqui, o que Deus está me dizendo, o que vou fazer a respeito, né? 2 perguntinhas simples, mas que conduz você a uma reflexão profunda nessas escrituras. Faz com que você navegue por ela, crie curiosidades. Então isso é muito importante, né? Ter esse ambiente que estimule você a buscar essa conexão. O pastor Armando, falando no domingo passado também, ele disse que a questão do relacionamento, de se conectar com Deus, não é só conhecer a Deus, mas é também intimidade com Deus. E intimidade com Deus também se reflete a navegar pela sua palavra. E se você olhar para os itens da resolução, conectar, navegar, aprender e compartilhar, tudo isso vai exigir de mim e de você conexões. Eu preciso conectar com alguém para compartilhar. Para mim aprender é necessário que eu me conecte com alguém para que eu possa compartilhar conhecimento. Navegar é necessário que eu me conecte, já que a palavra de Deus é por onde eu vou navegar. Eu preciso me conectar com essa escritura. Então hoje, nessa manhã, eu quero falar com você sobre algo muito importante que, ao meu ver, é um dos principais e mais importantes princípios que norteiam, ou que orientam, ou que guia a vida cristã. E que tem muito a ver, ou que fala muito sobre o meu e o seu relacionamento com a palavra de Deus, que é justamente isso: encher-se da palavra. O seu coração está cheio do quê? Você tem enchido a sua mente, o seu coração com o quê? É necessário você fazer essa pergunta, porque dependendo do que você esteja se alimentando, é aquilo que você vai transbordar para os outros. É aquilo que você vai transbordar ao seu redor. Assim como numa caixa d'água, né? Se você está ali enchendo e a água é colocada ali dentro daquele recipiente, se você não tiver uma boia, ela transborda, não é verdade? Mas o que transborda? É areia? Não, é a água que está sendo jogada ali dentro. Então, o que você tem transbordado, o que tem transposto o seu coração? É importante você se perguntar isso, né? E quando Paulo fala em Colossenses 3,16, que ele deseja que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habite ricamente no meu e no seu coração, nós vamos ter que encarar essa jornada, os desafios de desenvolver o hábito da leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ter que encarar talvez a nossa falta de organização, talvez a nossa preguiça de abrir a Bíblia, de ler, né? E em seguida ele diz como nós podemos construir esse ambiente motivador, esse ambiente que estimule uns aos outros, né? A navegar por essa palavra. Olha, louve ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo ele diz, esse é o ambiente onde as pessoas vão ser cativadas pela palavra, esse é o ambiente onde as pessoas vão ter prazer em ler a palavra do Senhor, porque é uma aprendizagem relacional, não é uma aprendizagem privada, fechada, só você e Deus ali no seu quarto. Existe sim esse momento, você e Deus, mas esse momento especial no seu quarto, entre você e Deus, é um treinamento para que você se torne alguém impactante, influente na coletividade do corpo de Cristo. É importante a gente entender isso. Não temos aqui, quando nós olhamos para esse texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16, nós não temos aqui um conselho ou uma simples sugestão. Não, nós não temos isso. O que temos aqui é uma orientação, uma determinação de Deus. E qual é essa determinação? Que a sua palavra deve habitar ricamente em cada um de nós. A sua palavra deve encontrar morada no meu e no seu coração. E isso não é fácil de se fazer. Dentro de nossas casas hoje, até que era mais fácil nos anos 80. Talvez um pouquinho mais para trás, né? Que nem todos tinham televisão, então tinham que fazer alguma coisa, e o cristão ele aproveitava então o seu momento de estar em casa para poder meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Mas o problema é que até dentro da nossa própria casa nós estamos tendo concorrência com a palavra. É o jornal, é a novela,
é as séries, agora é a Netflix, Amazon Prime e tantos outros recursos que de alguma forma querem conduzir você a uma vida mórbida. Pare, relaxe, descanse, mas você não pode ir para a palavra, é cansativo ler a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz que nela, as palavras do Senhor são palavras de vida. São palavras que transformam a nossa história. E nós deveríamos ter prazer em navegar por esse livro. Nós deveríamos ter prazer em estar na presença desse livro. Porque ela fala sobre o Deus que nós louvamos, ela fala sobre o Deus que nós oramos, ela fala sobre o Deus que nós ofertamos, ela fala sobre o Deus que mudou a tua história, mudou a minha história, mudou a nossa história. Ele fala sobre um Deus que criou o universo. Você já imaginou que leitura prazerosa você conhecer o seu Criador? Nós precisamos resgatar essa cultura dentro dos nossos lares. E existe aí muita concorrência. É necessário você desligar a televisão. É necessário às vezes você abrir mão do seu programa favorito para entrar na presença de Deus, para navegar pela palavra. Quando eu olho essa palavra navegar, talvez venha na sua mente logo a ideia de barco, de navio. E é interessante porque o navio ele é projetado de uma forma tal, através de um engenheiro, para suportar certas ondas, certos ventos, porque senão ele naufraga no meio do mar. Mas quando o navio ele sai do porto para ir a um outro ponto, a uma outra localidade, ele enfrenta as suas dificuldades. E ele está preparado para enfrentar as suas dificuldades. Mas por quê? Porque ele foi construído, ele foi projetado para aquilo. Da mesma forma, a nossa fé para suportar os momentos de adversidades que a vida possa apresentar, precisamos nutrir essa fé, precisamos alimentá-la de alguma forma. Então, essa questão de que a palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração, ela não vem ao nosso coração simplesmente pelas pregações e os ensinos que nós ouvimos. Não, ela deve vir principalmente pelo ato de nos dedicarmos à leitura bíblica. A palavra de Deus, ela faz morada no meu e no seu coração. Não é porque você vem domingo após domingo aqui ouvir uma pregação e dizer, estou cheio da palavra do Senhor. Não, essa palavra ela deve ter um encontro diário no seu coração. Todo dia você deveria meditar na palavra do Senhor, para que o seu coração pudesse ser encharcado por essa palavra. Precisamos entender a importância desse relacionamento com a palavra de Deus, através da leitura e da meditação das Escrituras, porque Deus disse isso. Deus, através de Paulo inspirado pelo Espírito Santo, diz à igreja de Colosso, e isso para eles lá, mas também é válido para nós hoje: habite em você ricamente a palavra de Cristo. E aí surge uma pergunta para mim e para você: qual o grau de importância esse relacionamento com a palavra ocupa na minha e na sua vida? Qual é a importância que você tem de se achegar a essa palavra? Qual é o grau de prioridade que ela ocupa no seu e no meu coração? É necessário a gente responder essas perguntas, porque ela não só revela muitas vezes a nossa postura com a palavra de Deus, mas ela também pode nos revelar o quão perto ou o quão distante nós estamos de Deus, ou o quão conectado ou o quão desconectados estamos do Senhor. Hoje praticamente usamos com frequência uma desculpa de que o nosso país não tem essa cultura de leitura. Não, meu país não tem essa cultura de leitura, então assim, é difícil a gente ler o livro, quanto mais a Bíblia. Quanto mais a Bíblia. Isso pode até ser verdade, o nosso país realmente não estimula a leitura, nós não temos essa cultura, ela é pequena em comparada a outras culturas fora do país. Mas isso não pode se tornar uma justificativa para o cristão negligenciar o seu relacionamento com a palavra de Deus. Você não pode pegar esse fato de dizer que o nosso país não é um país de leitura, tomar isso como desculpa e dizer, por isso eu não leio a palavra. Eu nunca fui estimulado, eu nunca tive motivos, ou alguém chegou para mim e me ensinou a ler. Não,
Querido, isso não pode ser desculpa para o cristão colocar a Bíblia como um objeto de enfeite na sua estante. Isso não é desculpa. Você precisa entender que quando nós nos convertemos ao Senhor, essa palavra ela ganha uma prioridade máxima na minha e na sua vida. Porque é palavra de Deus para o meu e para o seu coração. É Deus falando a nós. Então, essa frase de dizer eu não gosto de ler, né, para quem está em Cristo, essa frase ela tem que sumir do nosso dicionário. Porque pelo menos uma coisa você vai ter que aprender: a ler a palavra do Senhor, como cristão. Porque Paulo ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, é desejo de Deus que a palavra dele habite em vossos corações ricamente, ricamente. Algo importante também que precisamos entender no meio desse contexto de navegar pelas Escrituras, das prioridades, é que quando nós nos convertemos a Cristo, certas coisas que gostávamos de fazer, nós não podemos gostar mais. Certas coisas que eu tinha prazer em viver e praticar, eu não posso ter mais, porque elas são opostas à vontade de Deus. Então eu tenho que entender isso. Mas também eu tenho que entender que quando eu me converto ao Senhor, existem coisas que eu não gostava de fazer, que eu vou ter que aprender a fazer. E uma delas é aprender a ler a palavra do Senhor, a me relacionar, a me conectar com as Escrituras. Porque Deus diz: habite no vosso coração ricamente a palavra de Cristo. E como você vai conhecer a palavra de Cristo sem se relacionar com a sua palavra? Não, todo domingo eu venho para a igreja e escuto a pregação. Ok, você escuta. Acontece um imprevisto, acontece uma frustração no meio da semana, você fica com raiva, outros pensamentos surgem na tua mente e a palavra de domingo foi-se embora. Mas à medida que você se encontra diariamente com essa palavra, dia após dia, essa palavra vai encontrando no meu e no seu coração morada. Vai encontrando lugar de morada. Em 2 Coríntios 5,17, né, a palavra de Deus diz, só para a gente poder ver o que a palavra de Deus diz a respeito do novo e do velho, né? Se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. As coisas do passado ficaram aonde? No presente? No presente? Ficaram aonde? Se foram, passou, ficou para trás. Eis que surgem o quê? Coisas novas. E uma das coisas novas é o seu relacionamento meu com a palavra do Senhor. Uma das coisas que surge no meio desse novo nascimento é a nossa conexão com Deus. Aquilo que foi quebrado agora é restabelecido por Cristo. Mas Cristo diz: olha, é necessário que essa palavra habite no vosso coração ricamente. E como eu e você vamos fazer isso? Através da leitura da palavra, através da conexão da palavra. Então, como eu posso aprender novos hábitos? Né? Como eu posso desenvolver esses novos hábitos que a palavra de Deus nos ensina, que essa palavra de Deus nos orienta, e principalmente esse hábito de nos enchermos com a palavra. Algumas pessoas gostam de olhar para a agenda e dizer assim: eu não tenho tempo, eu estou lotado, eu tenho um curso de inglês, eu tenho faculdade, eu tenho um estágio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal. Ok, eu também já fui estudante, eu também já passei pelas mesmas ondas, as mesmas dificuldades, noites em claras, estudando por uma prova. Mas uma das coisas que foi muito prejudicial para mim na minha juventude foi ter colocado de lado essa palavra. Na minha juventude, por muito tempo, vivi em comportamentos destrutíveis, em comportamentos que eram contraditórios à palavra, que quando eu falava de Deus, perdia a força, porque as minhas palavras eram boas, verdadeiras, mas as minhas ações, as minhas atitudes não correspondiam, não havia coerência. Pelo simples fato de eu não nutrir a minha fé, pelo simples fato de eu me desconectar dessa palavra. Então, no dia que eu tomei consciência de que essa palavra poderia ser algo importante para mim, eu tive que rever a minha agenda. E como tinha certas coisas que eu não poderia tirar da minha agenda, então eu tive que dizer: eu tenho que encontrar outros horários, mas eu tenho que ter um encontro diário com essa palavra,
porque ela vai nutrir o meu coração, ela vai me alimentar, ela vai fortalecer a minha fé, ela vai me ensinar como eu devo me portar diante do mundo. Ela vai me ensinar como eu devo me relacionar com as pessoas à minha volta, como eu devo me relacionar com a igreja, como eu devo me relacionar com Deus. E aí, o que é que você pode fazer? Que atitudes você pode tomar? Talvez acordar um pouquinho mais cedo. Acorde um pouco mais cedo. Você não está perdendo tempo, você está investindo tempo no seu relacionamento com Deus. Você precisa entender isso. O problema é que quando a gente fala de investimento, a gente quer ver lucro. E quando a gente fala de lucro, o que vem na nossa mente é dinheiro. Mas quando se trata de um relacionamento com Deus, quando falamos de investimento, o resultado é a mudança na nossa vida. O resultado é a cura da minha alma. O resultado é a exclusão dos velhos hábitos destrutivos por hábitos que gerem vida e vida em abundância. Então acorde um pouquinho mais cedo e antes de sair para o trabalho, lê um versículo bíblico, um capítulo, todos os dias. E você vai ver que isso vai se transformar num hábito. E você vai então estar conectado, navegando pelo oceano chamado Deus. E quando nós navegamos por esse oceano, meu irmão, eu vou dizer para você, você não sente sede, você não sente a necessidade de aprovação, você não sente necessidade que os outros lhe amem. Sabe por quê? Porque Deus lhe completa por inteiro. Aleluia, glória a Deus. Ele nos completa por inteiro. Mas eu só consigo entender e compreender isso à medida que eu navego por essa palavra, à medida que eu provo esse oceano chamado Deus. À medida que eu abro as velas do barco da minha vida e digo, eu quero navegar pelo Espírito, eu quero navegar ao lado do Senhor, eu quero navegar por esse oceano chamado Deus, meu Criador. E lá você vai encontrar palavras de vida, você vai encontrar palavras de esperança, palavras de consolo. Talvez você chegue e diga, eu não gosto de acordar cedo. Beleza, ok. Quem sabe no teu intervalo de almoço, aproveita e se conecta com a palavra. Lê um versículo, lê um capítulo. Aproveita o momento de almoço, dobra os joelhos, ora. Muitas pessoas, eu trabalhava na Vicunha, eu achava interessante que eu passei um bom tempo lá e tinha uns cristãos 007 que se reuniam lá no fundão, lá atrás da Vicunha para orarem. Tendo uma copa, uma sala ali próximo aonde eu trabalhava, que eles poderiam se reunir e orar juntos ali. Até um dia que rolou um assunto, um papo na hora do almoço lá no refeitório, e o papo foi sobre Bíblia, e eu falei, a pessoa, interessante, você conhece bem a Bíblia, né? Não, eu sou cristão. Ah, eu também sou. Tu é? Eu também. Tu também? Ah, eu também. E é? Eu, rapaz, um monte de crente aqui, eu não sabia que tinha nem, pensava que tinha só eu aqui dentro. Eu fiquei, nossa, mas onde é que tá vocês? Não, nós nos reunimos depois do almoço lá atrás, lá escondido, lá no final. Nós oramos. Escondido, por quê? Tem algum problema? Vamos fazer o seguinte, tem uma sala de reuniões ali, vamos sentar ao redor, ler um versículo bíblico e orar juntos. E começamos a fazer isso lá na Vicunha. Achei interessante um amigo meu que chegava e disse assim, cara, o que é que vocês fazem quando vocês vão ali para dentro? Fica ali tu, umas 3 meninas, mais uns 2 meninos lá, e a gente vê que vocês abrem um negócio lá, um livro lá e lê. Não, nós estamos lendo a Bíblia e orando. Você está precisando de oração? Você quer que eu ore por você? Qual o problema? Aí eu descobri que um amigo meu foi diagnosticado com câncer, ele ia passar por um determinado momento lá de um tratamento. E ele se aproxima então desse grupo, se chega a esse grupo, e ele é abençoado através da oração. E ele se sente ali amparado, consolado pela palavra do Senhor. Meu irmão, nós precisamos sair da nossa cortina de fumaça e precisamos nos expor mais ao mundo, para que o mundo saiba que lá fora também existem filhos de Deus, de joelhos dobrados, orando pela sua criação, trabalhando juntamente com o Senhor em prol da restauração. E você é o instrumento que Deus quer usar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Você é o instrumento. Por isso em Efésios 4, Paulo diz, despojai-vos do velho homem, revistai-vos do novo homem segundo a imagem de Deus, deixando a mentira, Então, coisas que a gente gostava lá atrás de fazer, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós vamos ter que parar de fazer, porque isso é oposto à sua vontade, oposto à sua palavra. Mas
coisas que eu não gostava de fazer lá, que quando eu me converto ao Senhor, eu preciso aprender a fazer aqui. Porque são hábitos, são práticas espirituais que me conectam ao Senhor, que me conectam ao corpo de Cristo. E assim juntos, nós podemos dizer, eu sinto a sua dor e você sente a minha. Mas desconectados, como eu posso sentir a sua dor? Não conseguimos. Você só consegue chegar e sentir que o seu pé foi machucado, que você sofreu um machucado no pé, porque ele está conectado ao seu corpo. Mas se ele tivesse separado de você, o seu pé se machucava e você não sentiria nada. Então precisamos, como cristãos, estar conectados ao corpo de Cristo. A palavra, através do apóstolo Paulo, ele nos orienta a abandonar todo esse velho homem e nos revestir desse novo homem, construindo novos hábitos, abandonando os hábitos destrutivos, construindo hábitos que gerem vida, e vida através da palavra de Deus. Assim não faz sentido o crente dizer, como não faz sentido, o crente dizer, eu não gosto de orar, eu não gosto de louvar. Querido, isso não pode fazer parte do seu vocabulário, porque isso é contraditório à nova vida que Deus está lhe dando. Você tem que ter prazer em estar na presença do Senhor. Você tem que ter prazer em louvar ao Senhor. Por quê? Porque esse é um novo estilo que a palavra de Deus está te orientando, dizendo, você tem que ter essa conexão. Você tem que desenvolver essa conexão. Você tem que aprender a navegar por Deus. Então não faz sentido para nós hoje, convertidos em Cristo, dizer assim, eu não gosto de ler. Você tem que ter prazer na leitura. Porque como eu disse no início, no mínimo, como cristão, o que você vai ter que aprender a fazer é a se relacionar com essa palavra. É ler essa palavra. É fazer dela parte de você. É encharcar o seu coração, o seu DNA com essas palavras. Porque nelas vocês encontram fonte de vida. A palavra de Deus diz lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Se você quer conhecer Jesus, não existe livro melhor para se ler do que a sua palavra. Você quer conhecer Deus, não existe livro melhor do que a sua palavra. Um outro conselho que Paulo dá a Timóteo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,13, Paulo chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, aplica-te à leitura. E isso não é só responsabilidade do pastor, da liderança dessa igreja, não. A responsabilidade de navegar, de ler essa palavra, é de cada um de nós. É responsabilidade pessoal de cada um de nós, nos conectarmos a essa palavra. E aqui quando alguns estudiosos, quando olham esse conselho de Paulo para Timóteo, algumas pessoas chegam e dizem assim, o que Paulo está aconselhando a Timóteo é a aplicação da leitura pública da palavra. É como se Timóteo viesse aqui, pegasse a Bíblia e começasse a ler publicamente. Outros dizem, não, aqui o que Paulo está dizendo é que Timóteo precisaria aplicar essa leitura privada. Sabe aquele momento que está só você e Deus no seu quarto? Pronto, é aquele momento de Timóteo abrir a Bíblia, de ler, né? Mas outros estudiosos vão chegar e olhar e dizer assim, não, cara, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que apesar de Timóteo ter conhecimento nas escrituras, ele precisaria também ler sobre outras coisas. Esse é o aplica-te à leitura. Mas o certo é que precisamos ter essa diversidade de leitura. Mas quando olhamos para a palavra, o que é o conselho que Paulo nos dá é, habite em vós ricamente a palavra de Deus, e sem leitura isso não existe. E o que Paulo diz a Timóteo é, aplica-te à leitura, e Timóteo entende, eu preciso me alimentar dessa palavra, para que ela habite ricamente no meu coração, para que eu consiga pastorear, para que eu consiga aconselhar, para que eu consiga cuidar de mim e de outras pessoas. Assim também é comigo e com você. Então precisamos conhecer essa palavra, precisamos nos deleitar, nos alegrar ao nos encontrar com essa palavra. E como podemos então conhecer a Bíblia? Desenvolver um relacionamento íntimo com ela. E como fazemos isso? Lendo. Não existe outra opção, é lendo. O próprio Jesus falou, e aqui eu cito novamente João 5,39,
quando Jesus está ali conversando, falando sobre a sua missão com os judeus, ele chega para os judeus e diz assim: examinai as escrituras, né? Vocês examinam as escrituras, vocês leem, vocês têm um relacionamento com essas escrituras. Pois então, deixa eu dizer uma coisa: são elas que testificam sobre mim, são elas que falam sobre mim. O que é que Jesus nos revela através dessa palavra? É que os judeus, eles tinham o hábito de um encontro diário, de meditação e de leitura da palavra. E isso não foi construído da noite para o dia, não foi. Isso foi construído de geração a geração, geração após geração, porque eles entendiam a ordem que Deus havia dado lá em Deuteronômio. Você lembra qual é a ordem? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Para os pais de Israel: vocês, pais, inculcarás nos teus filhos, e delas falará, estando em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Nós, como pais, nós temos o dever de construir um ambiente que estimule os nossos filhos a um encontro pessoal com essa palavra. Da mesma forma, um ambiente que estimule a minha pessoa como pai a me encontrar com essa palavra. Pois as minhas filhas, ao me verem lendo essa palavra, também saberão da sua importância. Não somente porque eu falo, mas também porque eu vivo. E é interessante quando nós olhamos para isso, porque quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, nós vamos ver o Senhor falando acerca da liderança. Antes mesmo de Israel instituir o seu primeiro rei, o Senhor já falava, dizendo, passando instruções, né? Que aquele rei, que aquele líder deveria ter uma cópia das Escrituras. Olha, quando Israel instituir o seu rei, esse rei deverá ter uma cópia das Escrituras. E deverá andar com ela diariamente, é o que a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento. Diariamente. E deverá ler essa palavra durante toda a sua vida. Enquanto viver, ele deverá manter relacionamento com essas palavras. Com um único propósito: para que ele não esqueça da lei do Senhor, para que os seus mandamentos estejam guardados no seu coração, para que ele não venha a se desviar de Deus. Olha a importância de navegar pela palavra. A palavra, à medida que eu me encontro com essa palavra, ela também nutre a minha fé ao ponto de não fazer com que eu me desvie da vontade do Senhor, me protegendo, me guiando ao centro da sua vontade. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não vou dizer para você: nossa, que foi fácil. Não foi. Para mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Primeiro, porque tinha textos que eu li que eu dizia assim: eu não estou entendendo nada. Segundo, tinha textos que eu começava a ler e dizia assim: está meio complicado, Deus está passando a espada. Isso me incomoda um pouco. Fala de um Deus de amor, mas lá no Antigo Testamento existem coisas que me incomodam. Opa, a leitura começou a me incomodar. Mas muitas coisas nós não entendemos porque não temos intimidade com a palavra. Elas não clareiam porque eu vou a um texto a cada 10 anos. Eu vou lá e tento ler o texto. Mas se você for todo dia, ano após ano, se encontrando com essa palavra, ela vai se transformando cada vez mais uma palavra clara para você. E você começa a entender por que Deus agiu daquela maneira. Porque você começa a se conectar com o Senhor. Então para mim não foi fácil. Mas quando eu consegui, ano após ano eu comecei a ler a Bíblia toda. Hoje, depois de um longo período de leitura sozinho, hoje eu já estou no meu 2º ano consecutivo liderando um grupo de homens de leitura bíblica. E homens, fiéis, estão lá, dia após dia se encontrando, dia após dia com a palavra do Senhor. E estamos juntos ali, nos motivando à leitura bíblica. Então, se você ainda não se encontrou, não sabe como iniciar, procure um grupo de leitura bíblica, se envolva com outros, para que assim você possa ter o seu coração motivado à leitura bíblica. Pense um pouquinho comigo. Se você acha que não tem tempo de ler a Bíblia, pense um pouquinho comigo agora. A Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. Divida isso por 365 dias. Vai dar ali 3, alguma coisa. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai chegar ao final do ano com a leitura completa da palavra do Senhor. 3 capítulos só por dia.
Mas aí você pode chegar e dizer assim, não, mas é muito, 3 capítulos é muito, não dá. E aí, a gente pode chegar para você e dizer assim, então vamos passar lá em 3 vezes? Você lê um capítulo de manhã, um capítulo à tarde e outro capítulo à noite. Você completou a sua jornada. E se você fizer isso todo dia, chegar ao final do ano, você vai ter lido a Bíblia toda. Então não existe desculpa. A minha filha Esther, ela está, cadê a Estherzinha? Está aqui. A minha filha Esther está indo para o 3º ano dela, da leitura completa da palavra de Deus. Completa. Você pensa que foi fácil o 1º ano para ela? Era eu e minha esposa. Bora, Esther, cadê a tua leitura bíblica? Ah, pai, pelo amor de Deus, bora, lê a palavra. Mas é desenvolver o hábito, é desenvolver o costume. E à medida que isso foi desenvolvendo, quando chegou o final do ano passado, ela, mãe, a senhora já me colocou lá no grupo de leitura bíblica? Nós já não precisamos mais insistir. Ela já entende a prioridade e a importância de navegar por essa palavra. Então, isso gera esforço para mim e para você. Não perca mais tempo, assuma hoje o seu compromisso. Eu resolvo navegar pela palavra de Deus. E por que eu resolvo navegar pela palavra de Deus? Primeiro, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ela é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela diz que essa escritura tem uma utilidade de nos ensinar, de nos educar, de nos corrigir, de nos repreender. Se essa escritura ela é inspirada por Deus, isso significa que de Gênesis a Apocalipse não existe uma vírgula, um texto que não tenha sido inspirado pelo Senhor. Tudo é inspiração de Deus. Então precisamos nos encontrar mais com essa palavra. Se desejamos conhecer melhor a pessoa de Cristo e a sua vontade, não existe livro melhor do que esse. Quando queremos conhecer alguém, o que é que você faz quando você quer conhecer alguém? O que é que você faz? Você busca se aproximar. Você busca conhecer o outro. Mas como? Vamos almoçar juntos? Se for num ambiente de faculdade, né? A gente aproveita para, vamos estudar juntos? Vamos lá para a biblioteca? Aí começam a ler juntos, compartilhar conhecimentos juntos, e aí a gente começa a se conhecer, a se conectar um ao outro. E aí a gente então começa a criar um relacionamento. Então, se você quer conhecer alguém, não existe nada melhor do que conhecer a sua história. E como nós conhecemos? Nos aproximando. Então, se você quer conhecer o centro da vontade de Deus, não existe coisa melhor do que você e eu nos aproximarmos dessa palavra. Porque ela vai nos guiar, ela vai nos direcionar à pessoa do Senhor. Então, à medida que eu me aproximo dessa palavra, é à medida que eu escuto Deus. O que Deus está me dizendo? O que Ele está falando comigo? O que eu preciso fazer? Quais são as coisas novas que eu preciso fazer? Para você conhecer a pessoa de Jesus e a sua vontade para a sua vida, você terá que reservar um tempo para se relacionar com Ele através da sua palavra. Porque a Bíblia diz, as Escrituras são elas que testificam ao meu respeito. Por que eu resolvo me conectar com a palavra? Eu resolvo me conectar com a palavra porque Deus é o alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é o alimento que eu e você precisamos ter para nos fortalecer, alimentar o nosso espírito. Você já se sentiu naquela situação difícil da vida, que você parece que o teu espírito está esvaindo, a tua alegria está indo embora? Você já passou por aquele momento onde parece que a tristeza está te dominando, está te cercando, ela está crescendo de uma forma tal que para você parece que a vida está perdendo o sentido? Eu já passei por isso. Eu já passei por síndrome do pânico. Eu me isolava dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, eu não comia, não me alimentava bem dentro de casa, e quando eu saía eu também não me alimentava porque eu tinha medo de me alimentar e passar mal. Eu cheguei numa situação tal que a minha ansiedade, a minha depressão começou a afetar o meu corpo, a minha saúde. Algumas pessoas chegavam para minha esposa e diziam assim: o Jorge está bem? Porque ele está tão magro, parece que ele está com alguma doença muito séria.
Teve ajuda dos psicólogos, teve ajuda de psiquiatras, sim, teve. Deus usou homens e mulheres para me ajudar nesse sentido. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: sabe o que foi que trouxe vida ao meu espírito? Sabe o que me vivificou a vida? Sabe o que me trouxe brilho? Sabe o que me trouxe novamente a alegria de olhar para a vida e ter um propósito? A palavra do Senhor. Foi essa palavra que restaurou a minha história, que pode restaurar a tua nessa manhã. É essa palavra que trouxe alimento de vida, me tirou da minha solidão, da minha escuridão e me trouxe para a luz, me dando vida de novo. Tirou a minha vida do preto e branco e me colocou numa vida colorida. Mas foi nessa palavra que eu encontrei alimento para dar sentido novamente à minha vida. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Precisamos entender o que Deus está falando. E para você ouvir o Senhor novamente, você vai precisar abrir essa palavra e ouvir o que Deus tem para dizer para você. É forte, né? Navegar pelas escrituras, tomar a resolução de dizer: eu vou navegar, nossa, eu vou ter que sair da minha preguiça, eu vou ter que ler mesmo. Você vai ter que passar por esse caminho. Mas o final desse caminho é vida, e vida em abundância. O final desse caminho é história restaurada. O final desse caminho é alegria de vida. Assim como temos que alimentar, como temos alimentos que são prejudiciais à nossa saúde, prejudicando o nosso corpo, existem aqueles que nos ajudam a manter o nosso corpo saudável. E se você quer manter a sua vida espiritual saudável, você vai ter que se alimentar da palavra do Senhor. Você tem que se alimentar da palavra do Senhor. Alguns, por terem dificuldade de alguns alimentos, ainda tem um suplemento alimentar, né? Talvez você esteja com algumas dificuldades na sua vida espiritual e você precisa de um suplemento alimentar. E eu digo para você, a palavra de Deus é esse suplemento que você precisa. E não é só uma vez, é dia após dia, hora após hora, momento após momento. Essa palavra tem que fazer parte, tem que encharcar o meu coração e a minha mente. A palavra de Deus é o alimento essencial que nos auxilia a nutrir o nosso homem espiritual. Lembra de Paulo falando que existem dois homens dentro de nós, o carnal e o espiritual? Como você vai poder discernir as coisas espirituais? Como você vai poder chegar e falar de coisas espirituais se você não alimentar o seu homem espiritual? Ele tem que estar bem nutrido, ele tem que estar bem alimentado, pois o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E a palavra de Deus é o alimento que eu e você precisamos. Então, esse alimento, as escrituras, esse alimento, ele é saudável para o nosso homem espiritual. Ele deixa o nosso homem espiritual saudável, equilibrado. Então, aprenda a reservar um tempo para se alimentar das escrituras. Por que eu resolvo navegar pela palavra de Deus? Porque essa palavra, além de alimentar o meu homem espiritual, ele também nutre a minha fé. Ele me dá fundamentos, ele me dá um ambiente sólido para que eu possa combater as heresias, as mentiras, que porventura esteja questionando a tua fé, que porventura estejam dizendo que o teu Deus é pequeno. Mas essas escrituras dizem que o nosso Deus é grandão, bem grande, que não existe problema que ele não possa resolver. Olha o testemunho da esposa do Edivan, né? Irã, rapaz, confundi. Irã, me perdoe, Irã. Olha o testemunho. Um problema que os médicos chegaram, olharam e disseram: vamos esperar ela reagir, ou seja, fica por conta própria. Porque o que a medicina podia fazer já fez, já foi. Mas no momento em que ela resolveu orar e clamar ao Senhor, esse Deus que as pessoas dizem que é pequenininho, ele se apresentou grandão dentro daquela sala. Como ela disse, eu senti a mão do Senhor me tocar. Nós cristãos temos que ser como uma esponja. Você já encharcou uma esponja com água? Não sei se os homens têm esse hábito. Lá em casa de vez em quando, tá? De vez em quando, eu lavo umas loucinhas. E aí a esponja ela fica encharcada de água.
e eu coloco aqui. Mas se você apertar a esponja, o que é que acontece com ela? O que é que acontece? Ela vaza a água que ela sugou, não foi isso? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Encharque o seu coração com essa palavra e deixe as pessoas tocarem em você e sentir o jorrar da palavra para as vidas delas. Seja você essa esponja, seja você esse coração cheio da palavra de Deus, aonde as pessoas chegarem em qualquer área da tua vida, seja um questionamento, seja um toque, seja qualquer coisa, mas elas possam sentir do seu coração jorrando as fontes da água viva, palavra de Deus. Como cristão, nós precisamos aprender a ser essa esponja, cheia da palavra de Deus, que ao tocar ela vaza, ela transborda, ao ponto de molhar a outra vida, e a outra vida dizer: existe algo dentro de você diferente. Claro que existe, querido. Sabe por quê? Se você não sabe, você vai saber disso agora. Paulo, questionando a igreja de Coríntios, diz para os coríntios o seguinte: acaso vocês não sabem que vocês são templos e morada do Espírito Santo de Deus? Se encha, porque à medida que você se encher, outros também serão tocados, outros também sentirão esse Espírito que habita em você. Mas é necessário encharcar os nossos corações com essa palavra. É necessário que ela encharque a minha alma, ao ponto de que, se alguém me tocar, possa sentir o derramamento do Espírito de Deus, possa sentir o poder de Deus esvaindo de mim. Por quê? Porque eu estou cheio da palavra. Assim como uma criança que necessita da mãe para que ela se alimente, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos motivar uns aos outros a nos encontrarmos com essa palavra. Porque essa palavra irá sustentar a minha e a sua fé nos momentos de adversidade. E a palavra de Deus diz: os últimos dias não serão fáceis, serão tempos difíceis. Agora imagine você sem a palavra nesses tempos difíceis. Você é alvo fácil para o inimigo. Mas quando nos enchemos dessa palavra, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, ao ponto de dizer: eu estou pronto agora para a guerra. Eu estou pronto para enfrentar as adversidades. Não na minha força, não no meu poder, mas no poder daquele que habita em mim, que é maior do que o que está no mundo. Eu vou em nome de Jesus. É essa armadura que nós precisamos resolver. Porque eu resolvo navegar pela palavra, a palavra de Deus nos santifica. Paulo, mais uma vez, aconselhando Timóteo, diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A Bíblia é um manual que contém tudo aquilo que eu preciso saber para desenvolver uma vida que agrada ao Senhor. No mundo, cada um constrói a sua vida em cima dos seus próprios fundamentos e valores, mas para os cristãos, o seu alicerce, o seu fundamento é as Escrituras. É ela que rege, é ela que me orienta, é ela que diz como devo ser e o que devo ser. Não queira ser o que os outros dizem que você deve ser, mas queira ser aquilo que Deus quer que você seja. Dessa maneira você vai agradar o coração. E para terminar, por que eu resolvo navegar por essa palavra? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita e ela restaura a alma, ela restaura a história. À medida que nos relacionamos com a palavra de Deus, a nossa forma de pensar, as nossas emoções, elas são restauradas, elas são curadas, elas são saradas, no nome poderoso de Jesus. Querido, receba a tua bênção, receba a tua cura, mas se aproxime dessa palavra que tem o poder de te tocar, de sarar as tuas feridas. O texto de Colossenses que nós lemos, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mostra a necessidade tão pessoal que eu e você temos de nos alimentar dessa palavra, dela fazer parte do nosso coração. E Paulo diz: instruí-vos, aconselhai-vos com toda sabedoria. À medida que eu me encharco com essa palavra, à medida que eu me encho com essa palavra, eu também sou equipado com ferramentas. Eu ganho sabedoria e discernimento para poder utilizar as ferramentas dadas por Deus, para que assim eu também possa ajudar outros a encontrar Jesus, a navegar pelo oceano chamado Deus. Assim como uma esponja encharcada, que ao tocar qualquer parte dela,
vaza água, assim deveria ser a minha e a sua vida, quando falamos de enchermos com a palavra de Cristo. Esse foi o exemplo de Jesus na tentação do deserto. O diabo tentou Jesus: transforma essas pedras em pães. E Jesus dizia: assim está escrito. Aonde o diabo tentava tocar em Jesus, esvaía a palavra do Senhor. Que assim também seja na minha e na sua vida. E o que eu quero deixar para você aqui, encerrando essa palavra e desafiando você nesta manhã, é que você possa se desafiar nesse ano de 2023 a marcar um encontro diariamente com essa palavra, para que você possa se transformar, não no que você deseja, não no que os outros querem, mas para que você possa ser transformado dia após dia naquilo que Deus quer que você seja. Que Deus abençoe, que Deus nos dê uma manhã maravilhosa na sua presença. E aí eu queria saber aqui, quantos homens têm participado de grupo de leitura bíblica? Homem, aqui. Quem não tem participado, levanta a mão. Eu queria desafiar você hoje a procurar um grupo de leitura. Eu queria desafiar você hoje a sair daqui compromissado. Eu resolvo hoje navegar pela palavra do Senhor. Que nós não possamos perder tempo, mas que nós possamos nos juntar, nos unir, para que juntos possamos criar esse ambiente motivacional, estimulante, ao ponto de fazer dessa palavra a nossa prioridade máxima. Deus abençoe vocês.